Lucas Machado. Eu vou dar nome aos bois, porque foi ele que escreveu e eu já sei que foi ele que escreveu. Tendo consciência da graça comum, o que podemos aproveitar do liberalismo de John Locke e do marxismo de Karl Marx? Tendo consciência da graça comum, o que podemos aproveitar do liberalismo de John Locke e do marxismo de Karl Marx? Marxismo de Marx. O de Marx mesmo, né? Sem... Bem, a graça comum, eu conversava com o Edilson aqui, é algo fantástico. A palavra diz que o sol ele nasce tanto para os injustos quanto para os justos. Ou seja, todas as pessoas elas recebem a chuva. Todas as pessoas vivem por causa da graça comum. Então, isso é fantástico, Deus fazer isso. Eu compartilhava com ele, já preguei uma série lá na igreja, que o pastor André, ele não pôde estar em um determinado domingo, ele passou para mim o bastão. E falava da recompensa dos ímpios e da recompensa dos justos. E parando para refletir sobre o que nós temos nessa vida e o que nós teremos na próxima, eu só posso concluir o seguinte, que a recompensa dos ímpios está nessa vida. Eles podem ter tudo do bom e do melhor, viajar pelo mundo inteiro, enquanto os justos eles podem não ter quase nada durante essa vida e na eternidade terão tudo. Mas quanto ao pensamento de Locke e de Marx, eu sou da seguinte ideia: nós podemos aproveitar muitas coisas de muitas pessoas. Nem tudo que as pessoas fazem é bom, da mesma maneira que nem tudo que as pessoas fazem, falam, escrevem é ruim. Então existem elementos que são sim possíveis de serem assimilados para a nossa vida. Obviamente é preciso se debruçar sobre essas questões, sobre esses textos, esses escritos, tendo sempre como chave hermenêutica Jesus Cristo. Tendo sempre usando os óculos de Jesus para enxergar todas essas coisas. Porque nós podemos ler obras do liberalismo, de Marx, de outros marxistas, e achar fantástico aquilo. Mas se nós estivermos com as lentes só desse mundo, com as lentes... Porque, vamos ser sinceros, nas faculdades que hoje nós temos, as universidades, tanto públicas quanto privadas, nós temos um único pensamento. É uma universidade e uma escola de pensamento único, onde se propaga só uma ideia, basicamente. E eu sei disso porque dentro da faculdade eu tive muitos problemas por não concordar com isso, certo? Então, nós temos essa situação. E aqui, a maioria das pessoas aqui são jovens, creio que a maioria ou faz, ou fez faculdade, cursou ou cursa faculdade. E o grande problema disso tudo é que a gente acaba focando tanto em um pensamento, seja ele o marxista, seja ele o liberalismo e tal, que às vezes a nossa lente acaba sendo o próprio pensamento. Sabe, nós temos que interpretar a Bíblia por meio da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então nós acabamos levando esse pensamento e começamos a interpretar Marx a partir do próprio Marx. Nós passamos a ler Marx olhando para Marx. Nós passamos a ler John Locke usando simplesmente o pensamento dele e não tendo outras vertentes. Então, a graça comum, ela nos possibilita encontrar coisas maravilhosas nos lugares mais inusitados possíveis. Mas é preciso sempre ter Jesus como um filtro para todas essas coisas. Ok. Ian, por favor. Eu acho que tem que ligar. Oi. Eu tenho duas perguntas. Então eu vou fazer uma e depois eu faço outra. Certo? A primeira é sobre o envolvimento do cristão dentro da política, né? Como um político de fato, vereador, deputado, governador, prefeito, etc. A gente hoje tem que o cristão no Brasil ele deve se filiar a um partido, né? E eu acho que talvez aí é que se encontra o maior problema
do cristão como político, porque nessa época de corrupção a gente vem descobrindo aí que praticamente todos os partidos estão envolvidos. O cristão, quando se filia a um partido, ele vai, eu creio, que encontrar problemas quando ele pecar por omissão, ou quando ele pecar por aceitação, ou por ação ali dentro, né? Seja num projeto de lei que ele votou que é contra ideais cristãos, ou seja, um projeto de lei que foi vetado que é a favor dos ideais cristãos. Então, como a gente lida com isso aí? Como que, caramba, eu sou cristão, eu quero ser político, mas eu vou pecar lá na frente por conta disso. Como que eu... Diante dessa situação, é necessário se preservar a individualidade. Você tem que trabalhar no coletivo. A partir do momento que você entra na política, vai ser necessário você trabalhar com o coletivo. Mas valorizar a individualidade que Deus nos deu é necessário em muitas situações. Então, em muitas ocasiões, o cristão, dentro da política, ele vai ter que militar como a voz que clama no deserto. Só ele e Deus. Infelizmente, é isso que acontece, né? Tem partidos que se dizem cristãos, tem um partido católico e tem o partido social cristão, para mim é um enigma esse partido, bem complicado, que é considerado o único partido de centro-direita do Brasil. É muito esquisito isso para mim. Mas nem por isso, porque é cristão, significa que ali é um ambiente saudável. Eu não sei o que é que acontece. Tem todo aquele escândalo que está rolando agora, com aquele deputado e aquela jornalista e tal. Sabe, isso pode acontecer lá dentro. Então, a individualidade que Deus nos deu para nossa vida, ela, de certa maneira, ela vai servir diante disso. Caso você realmente creia que você é chamado, você tem a vocação para a política, vai ser complicado. Por quê? Como eu disse antes, você está entrando na política, nesse sistema que é a política, você é um homem caído e estará junto com outros homens caídos. E você, além de tudo isso, terá um sistema corrupto instalado, mesmo que o partido seja cristão. Então é necessário preservar essa individualidade. Então, antes de fazer a segunda pergunta, você acha que não seria aconselhável hoje um cristão se envolver dessa forma na política? Não, eu acho que não tem problema não. Agora, que é necessário, uso o mesmo argumento da outra pergunta. É necessário que nós estejamos alicerçados em Cristo. Buscando enxergar o mundo através de Cristo, para que as nossas ações, tanto nosso pensamento, nossa ação, nosso falar, seja com base em Cristo. Certo. A segunda pergunta é sobre posicionamento político, né? O Lucas acabou de fazer a pergunta sobre marxismo e o liberalismo, mas hoje a gente tem uma disseminação muito grande da doutrina da missão integral, né, no meio cristão, e isso tem feito uma população de cristãos se colocar no posicionamento de esquerda, ou às vezes até de extrema esquerda. Então, como que a gente pode lidar com isso? O que a gente deve concordar e discordar na esquerda? O que a gente deve concordar e discordar na direita? Eu já vi pessoas dizendo que não, o cristão ele deve ser de direita, até por conta do conservadorismo, e não deve ser de esquerda por conta do materialismo. Mas o que mais? Eu acho que... Bem, em primeiro lugar, não existe nenhum partido de direita no Brasil. Não existe uma direita em si no Brasil, certo? Partido de direita, PMDB, imagina, pega tudo. Quem mais? PSC, centro-direita. A maioria dos outros partidos é extrema esquerda, esquerda trotskista. E o PT é de centro. O PT é de centro. É esquisito isso também. Eu não entendo. Mas, enfim. Então, não existe direita no Brasil em si. Deputado lá que é pastor, ele não é de direita em si. Ele não está num partido de direita. O deputado militar lá também, ele não milita pela direita. São ideias que atraem as pessoas. Agora, as pessoas são muito atraídas para a esquerda, porque é um pensamento bem organizado e tal, e ele propõe uma redenção para a sociedade. E isso é muito atraente a jovens, principalmente que estão entrando na universidade e que conhecem esse pensamento tão bem alicerçado, com muitas ideias e tal. É muito atrativo.
a esquerda ela é mais atrativa que a direita nesse sentido, até porque não existe uma direita militante no Brasil. Existem indivíduos assim, alguns grupos, existem igrejas que estão discutindo esse tema, por exemplo, e que estão incentivando as pessoas a se posicionarem ao lado de Jesus em si. Mas é complicado, é necessário se avaliar bem o que é que existe no Brasil primeiro. Quando você avaliar o que realmente existe no Brasil, o que são os movimentos sociais, o que são os grupos de estudo, o que é a faculdade, o que são os cursos e tal, aí você pode pensar com relação a isso. Mais uma vez eu volto àquela questão, é necessário, de certa maneira, manter uma individualidade até que você encontre indivíduos que comunguem do seu pensamento que é pautado pela palavra de Deus. É bem complicado, mas é possível. Ok, gente, olha só. Algumas perguntas aqui serão redundantes. Como pessoas diferentes pensam, talvez em alguns aspectos semelhantes, então muitas perguntas vão acabar sendo redundantes. Eu vou fazer todas as perguntas, mas só para você entender, talvez, porque a sua pergunta talvez não tenha sido respondida diretamente, é porque provavelmente ela já foi respondida em um outro momento, tá? Então, vamos lá, a gente vai ganhar tempo. Considerando o estado atual da política brasileira, onde nenhum partido tem um interesse na sociedade, como é, Jesus Cristo? Senhor, me ajuda aqui. Considerando o estado atual da política brasileira, onde nenhum partido tem um interesse na sociedade e seus representantes não têm mais confiabilidade, qual deve ser a atitude de um cristão diante das eleições? É preciso pensar muito e refletir sobre isso. Porque, novamente, você vai ter, diante dos evangélicos, como você vai se posicionar? Aí você vai ter, não vote em ninguém, porque é tudo ladrão e do Satanás. Ou então você vai ter, olha, tem fulano que é o irmão da igreja e tal, é fulano que é cristão, que frequenta a igreja batista lá, não sei de onde, lá. Sempre vão ser basicamente esses dois pensamentos, mas o meu pensamento, e eu acredito que é o que as pessoas deveriam fazer, é refletir um pouco. Tem aquela história, eu vou votar no menos pior. É muito complicado isso, porque às vezes não tem nem menos pior. Como eu disse, não existem hoje, e a pergunta até nos expõe isso, não existem hoje partidos que atendam os interesses da sociedade em si, mas que querem ou a instalação ou então a manutenção de um projeto de poder. Então, o PT no poder, por exemplo, ele quer a manutenção do seu projeto. O PMDB está lá só esperando para pegar. Aí o PSDB, na mesma situação, está querendo girar essa roleta para se instalar, e os demais partidos, e assim sucessivamente. É basicamente isso. Tudo gira em... tem aquele programa do Silvio Santos, a Roda Roda, que vai rodando e tem os valores. Bem, é basicamente assim, tá os partidos lá, em torno de uma roda, eles vão girando para ver quem ganha mais, para ver quem se posiciona melhor para promover a manutenção do seu projeto de poder. É bem difícil de se posicionar diante disso, mas a reflexão, a busca, a pesquisa, ela pode resultar em você talvez encontrar um candidato que atenda, não completamente, é muito difícil isso, aos seus pensamentos, que mais uma vez eu faço apelo aqui, que sejam pautados pela palavra de Deus, a ética cristã, da verdade, da justiça. Você pode encontrar alguém dessa maneira, agora que é muito difícil, bem difícil mesmo, mas não é impossível, até porque Deus não nos deixou à mercê da nossa sorte, não foi assim. Eu acho que um bom raciocínio lógico e simples poxa, se eu quero votar naquela pessoa, por que eu quero votar naquela pessoa? O que essa pessoa já fez pensando na comunidade, na sociedade? Quais são as propostas que de fato ela já desenvolveu? Quando a gente pensa num político na primeira instância, que ele está se lançando pela primeira vez, ok, no cenário político, exercendo um cargo é a primeira vez, mas o que ele já fez pensando no povo, pensando na sociedade? Eu acho muito difícil, particularmente falando, alguém que nunca fez nada da vida se lançar politicamente para exercer um cargo público, quando na verdade ele nem sabe o que ele vai fazer lá.
poxa, pela árvore você conhece os frutos, então o que essa pessoa faz pensando no outro? É um raciocínio simples, mas eu acho que ajuda bastante, né? E é preciso ressaltar isso, que ele fez para o povo coletivo, e não que ele fez para você, tá? Porque assim, se você votar só porque ele fez, por causa do que ele fez para você, cara, você é muito egoísta. Porque tem todo um mar de questões, um mar de pessoas que talvez estejam sendo beneficiadas ou talvez estejam sofrendo por causa de uma administração. Oi. Pode, Juan, por favor. Juan, só para não... sendo politicamente correto, Vinícius, ele pediu primeiro. Então tá, já que ele cedeu, então você tem a fala. É só um comentário à pergunta anterior que foi feita pelo Ian, acho que ele saiu. Que é uma pergunta bastante comum e que traz até uma certa aflição a alguns cristãos, que é a seguinte, né? O cristão deve adotar um posicionamento de direita ou ele deve adotar um posicionamento de esquerda? E você respondeu essa pergunta e eu acredito que ainda ela pode ser aprofundada naquilo que o pensamento neocalvinista vai nos dizer. Ele vai dizer o seguinte: o cristão não precisa ser nem de esquerda nem de direita. Ele é cristão calvinista, nós somos uma igreja reformada, que adota posições condizentes com sua fé. Então ele não precisa fincar raízes intelectuais nesses polos, mas existe uma opção mais sadia, bíblica, e que é a nossa cosmovisão, né? Eu acho que ficou... Não sei se você concorda com isso. Kuyper, Abraham Kuyper. Nem o radicalismo, nem o conservadorismo, mas se aproveitando o que há de bom dos dois lados para fazer da maneira correta, mas sempre usando, como ele falou, a cosmovisão cristã em primeiro lugar, ou como luz para tudo isso. Vinícius de Moraes, por favor. Sérgio, né? Sérgio, meu amigo, a pergunta é a seguinte, talvez pareça de início um pouco redundante, mas eu queria uma resposta mais direta. Diante de um cenário que os nomes que se apresentam como candidatos, por exemplo, para prefeito, são pessoas que são completamente corrompidos. A gente vê casos em uma gestão, em outra gestão, desvio de licitação, pessoas que se desviaram por outro caminho e tal. Diante da ausência de nomes, o cristão deve votar no menos ruim. E se ele vota no menos ruim, vamos dizer assim, em dois casos, um caso de prefeitura, por exemplo, ele não está se dobrando diante das oportunidades, vamos dizer assim. Não seria um pecado por omissão ver a prática reiterada de desvio de dinheiro, a prática reiterada de roubo e tal, e mesmo assim apoiar? E eu tenho outra pergunta, e eu quero ilustrar rapidamente. Processou a primeira pergunta? Deu para... A segunda pergunta é a seguinte: hoje eu estava assistindo um seriado e tinha uma mulher que tinha perdido o filho. O filho dela havia sido assassinado por um negro. E ela fica muito agoniada com aquela situação e queria justiça. E para conseguir, de fato, a morte daquele homem que havia matado o seu filho, ela tinha duas opções. A primeira é aceitar o acordo que a juíza estava dando e aquele cara não ser morto. E a outra era conseguir apoio dentro da sociedade, para que através desse apoio as massas se juntassem e apoiassem a causa dela e o cara lá, o negro, fosse morto. O problema ela não era racista. O problema dela não era com a raça, com a cor racial daquele homem. É simplesmente porque ele matou o filho dela. A única opção dela para atingir o fim que ela queria, que no caso seria a condenação, a pena de morte, era ela se juntar com pessoas, um grupo social que era a favor do apartheid. Quando eu vejo, diante de um cenário, por exemplo, que pessoas apoiam a não legalização do casamento homoafetivo, e cristãos apoiam um candidato deste nível, mas que para atingir este fim, no caso, a não legalização do casamento homoafetivo, ele é a favor de medidas totalmente anticristãs. Isso também não seria se dobrar diante do mal, de fato? Sim, ele trouxe à tona problemas éticos. A gente está estudando ética lá na igreja. E quando isso vem menos ruim, é bem complicado, mas ao mesmo tempo, cara, é fácil responder. Sim, o senhor está se dobrando.
Se ela vota no menos ruim, é aquela história, né? Eu não sei como é que as pessoas dizem aqui, mas lá na minha cidade o pessoal diz, rouba, mas faz. Será que votar em branco não seria um ato de justiça, olhando para essa perspectiva que Vinícius levantou? Não sei se de justiça, até porque, mas para manter talvez a sua consciência limpa diante disso, mas isso é um caso extremo. Talvez existam outros candidatos, se você explorar um pouco mais, mas realmente fazer isso é buscar o benefício próprio, em detrimento da verdade, da honestidade, de tudo que é cristão, da ética do Senhor, é se dobrar diante do mal. E na situação dessa... Qual é a série? Qual é o nome da série? Para assistir depois. American Crime. Vou procurar. Bem, diante dessa situação, continua sendo Essa é americana, mas eu não gosto de fazer propaganda da Globo, não. Mas a Globo lançou um seriado agora chamado Justiça, que ele trata justamente isso. Muito interessante, tá? Nunca defendi nada da Globo, mas até que enfim alguma coisa que preste. Se você quiser olhar depois... Vou procurar. Não é possível, né? Que passe a vida toda e não faça nada que preste, né? Isso aí é complicado. Mas, cara, é um problema ético continuar essa situação. Se juntar com grupos que defendem o apartheid em busca de justiça. Até porque, diante do sistema de justiça atual, tanto do Brasil quanto de muitas nações, é quase impossível você ver a punição de um crime desse. Como você disse, não é exatamente porque o rapaz era negro, mas é por busca por justiça. Só que aí se torna esse problema ético. Você juntar-se é como se juntar com a KKK, que é Ku Klux Klan, né? Simplesmente para atingir um determinado objetivo, porque um grupo de negros roubou a sua loja, fez isso. Cara, é se juntar com a ideologia que é anticristã. É se juntar com coisas que estão longe de Cristo. Não dá. Por mais que seja difícil que se busque justiça e não se encontre. Não dá, não tem como. Nós temos um desafio, algumas perguntas para pouco tempo, então a gente vai tentar perguntar objetivamente e tentar responder objetivamente. Sim. Quando o assunto é complexo, às vezes é delicado isso, mas a gente vai tentar. Vamos lá, vai lá, Kalel. Deixa. Pronto, eu tenho duas perguntas. Talvez eu vou tentar transformá-las em uma só. Por favor. É o seguinte: nós vivemos num Estado laico, né? E dentro do que eu entendo ser Estado laico, é que a população, né, os cidadãos, eles não têm obrigação de obedecer aos valores de nenhuma religião, né? Eles vivem conforme eles bem entendem e o Estado deve defender o seu estilo de vida. Então, assim, quando a igreja promove que o Estado busque defender valores cristãos, como a família, coisas desse tipo, né? Mas aí aqueles que defendem o Estado laico, geralmente o pessoal assim de esquerda, eles falam: ei, eu não tenho obrigação de seguir o seu conceito de família. Então, aí nós ficamos num certo impasse. Como defender os valores cristãos, mas ao mesmo tempo defender o Estado laico. Aí eu tenho outra pergunta. Talvez seja uma pergunta radical. Não seria melhor então defendermos logo que o cristianismo seja a religião oficial e pronto? Só assim, se o Estado for oficialmente cristão, eu sei que isso é difícil nos dias de hoje, mas se o Estado for oficialmente cristão, isso não nos daria mais respaldo para defendermos os valores cristãos? Porque afinal, tudo tem que ser reconciliado com Deus, né? Você escreveu essa pergunta aqui? Foi, é porque eu não deixei muito claro. Entendi. Então eu já vou descartar ela. Eu corrijo algo, né? O Estado defender o estilo de vida do indivíduo, mas deve defender a liberdade individual dele. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser da vida dele, e o Estado tem que defender isso, a liberdade. Como eu disse, qual a função do Estado? É proteger os bons e os seus bens e punir os maus. Pelo menos é isso que Paulo nos mostra lá em Romanos. Certo? Que essa seria basicamente a função do Estado, por isso nós devemos pagar imposto e tal, para que o Estado exerça essa função. Então, se o Estado é laico, e chega uma pessoa que é alinhada à esquerda e me diz: olha, eu não sou obrigado a seguir o seu conceito de família.
Bem, ele tem a liberdade individual dele para querer defender o conceito de família dele, que se ele quiser, pode ver com um cachorro, que tem muita gente que coloca mãe de um cachorro, mãe de um gato, né? Tem muito isso nas redes sociais, eu acho até interessante. Legal, você quer ser mãe de um gato e de um cachorro, problema seu, é sua vida e tal. Então, realmente, as pessoas têm essa liberdade. Eu não tenho muita dificuldade de lidar com isso, não. A única coisa que eu posso fazer é anunciar o evangelho e pedir a Deus, orar a Deus para que aquela vida se converta e passe a pensar conforme a palavra de Deus. Porque aí, essa questão do Estado se tornar cristão de uma vez para que esses valores sejam adotados. Não, como eu disse no início, foi uma conquista da reforma. Eu não abro mão da divisão entre Estado e igreja, da laicidade do Estado, que isso nos possibilita a liberdade. Porque caso hajam nações cristãs, onde o governo, o Estado impõe a religião cristã, isso dará base para que outras nações também comecem, que já existem, né, a impor suas outras religiões, como existe no Irã, tal, muçulmano, o islamismo, é a religião, e se você fugir disso aqui, já era. Tal. Então, isso dá base para que outras nações queiram também instituir suas religiões como oficiais. Não. Isso é meio que adotar a ideia do totalitarismo. O Estado ele quer a totalidade do homem. Tudo do homem, isso já é um pensamento materialista e tal, mais alinhado ao marxismo. Eu quero a totalidade do homem. Tudo, inclusive eles instituem até, como na União Soviética, o Estado ateu. Tal. Eu quero tudo do homem. Eu não quero que o homem divida a glória com um Deus, mas ela deve ser totalmente do Estado. Esse é um problema complicadíssimo. Não dá para juntar o que é isso. É Jesus voltando? Será? Oi. Som. É interessante porque, poxa, a gente vive num país laico hoje, mas isso teve uma ligação direta com a reforma protestante. E antes da reforma, para a reforma acontecer, Lutero ele teve que sair do claustro. E uma frase muito conhecida diz que o maior golpe que Lutero deu na história foi justamente ele ter saído do claustro, ele ter saído das quatro paredes, deixando de ser monge e começando a lutar pelo evangelho fora das quatro paredes. E aí a gente chega na Inglaterra, reforma protestante. Hoje o Brasil ele é uma república, os Estados Unidos é uma república também, e isso é fruto da forma de governo oriunda do pensamento de Calvino, para quem não sabia. Sara Navarro. E até assim, só para concluir, pode ir para lá, é bem rapidinho. Você querer voltar é meio que, cara, negar todos esses sacrifícios que foram feitos no passado. Porque assim, muitas pessoas foram aos 7 palmos de terra para conquistar politicamente os territórios, abandonar essa tirania, o totalitarismo, essa junção de igreja e Estado. Aí a gente queria voltar. E outra, cara, é Deus que comanda todas as coisas. Então, não é o Estado instituindo alguma coisa que as coisas vão mudar, não. Se o Estado instituir o cristianismo, pode crer, meu amigo, que aqueles deputados lá do PSOL, eles não vão começar a pregar ideias cristãs, não. Ninguém pensa assim, não, porque não dá certo, não. Não rola. Boa noite. A minha pergunta vai ser um pouco parecida com ele, mas vai ter outras questões. No caso, eu sou um político cristão. Em termos práticos, quando eu estou lá exercendo meu mandato, eu estou governando só para cristãos ou para uma sociedade inteira que também tem suas demandas? No caso, por exemplo, é claro que a gente entende aborto, legalização das drogas, entre outras questões como anticristãs, mas numa discussão bem politizada mesmo, pode chegar à conclusão de que aquilo ali seja o melhor para a sociedade naquele momento. Aquilo dependendo de mim para aprovar ou para ter algum tipo de apoio, e sendo considerado o melhor para a sociedade, eu apoio aquilo ou ainda permaneço com os meus princípios. Eu sei que a gente já chegou à conclusão
de que a nossa cosmovisão cristã está acima de tudo. Mas eu, como governante, estou governando para as pessoas, para essas pessoas que vivem à margem do cristianismo, que não querem realmente saber, mas que também querem e estão lutando pelos seus direitos. Eu também tenho um compromisso com elas. E eu tenho outra pergunta, mas posso fazer depois ou agora? Deixa eu responder essa. Bem, sim, governa para todos. O que o rapaz que está, a mulher ou o homem que está à frente de uma nação, por exemplo, e é cristã, a pessoa que é cristã está à frente de uma nação, de uma prefeitura, de um estado, deve fazer, sim, governar para todos, com justiça, com verdade, com retidão e com igualdade de oportunidades, certo? Igualdade de oportunidades, eu acho que essa é a questão. As pessoas vão, sim... essa discussão, por exemplo, de aborto, casamento, o ajuntamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é bem complexo, certo? Há pensamentos divergentes no nosso meio, não é padrão, é anticristão. Realmente, algumas coisas, dentro dessa pauta toda, que é muito grande, são anticristãs. Mas há pensamentos divergentes, devido até ao que alguém falou aí sobre teologia da missão integral, teologia da libertação, que veio do catolicismo, mas que adentra da igreja evangélica. Isso muda um pouco as ideias na cabeça das pessoas. E é meio que devido a isso, tem muito essa pluralidade de pensamentos. Mas... diante de tudo isso, sim, ele deve governar para todos. Se ele vai apoiar ou não determinada coisa que é pecaminosa, por exemplo, isso vai ser um problema. Por exemplo, não é um presidente que cria as leis. São os deputados que criam as leis, os senadores aprovam e mandam para ser sancionado. Ele tem o poder de vetar, mas o Senado e a Câmara têm o poder de derrubar o veto dele. Então, independentemente desse sistema que é o nosso, né? Esse sistema de governo, independente de eu, por exemplo, o presidente do Brasil, aí chega uma lei que para mim é anticristã, segundo a palavra de Deus. O deputado aprovou, o senador aprovou, veio para mim, eu veto. Ele vai lá e derruba meu veto e continua do mesmo jeito. Porque eu não tenho o poder ilimitado sobre as coisas, mas eu devo continuar confiando em Deus e fazendo o meu trabalho com verdade, honestidade, retidão e possibilitando igualdade de oportunidades para todos. Tá. A segunda pergunta o feminismo, ele surgiu... Uma das primeiras pautas do feminismo, quando começou a luta, no final do século XIX, começo do século XX, foi a luta pelo sufrágio feminino e depois pela participação da mulher, tanto sendo eleita, enfim, participando disso mais efetivamente. Como é que a nossa doutrina reformada vê a participação da mulher na política? Não há problema nenhum. As mulheres podem, sim, se candidatarem pela lei. Ela pode se candidatar, pode ser votada, pode ser eleita, diplomada e pode exercer o seu cargo. E não tem problema nenhum nisso. Que isso não se confunda com as funções eclesiásticas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Sim, as mulheres podem ser votadas. Eu não acho nem que isso foi uma conquista do feminismo. Isso é uma conquista da sociedade como um todo, porque isso não beneficiou só o feminismo. Não foi só o feminismo que se beneficiou disso ou que beneficiou a sociedade, mas a sociedade ganhou muito, com muitas mentes de mulheres que estavam ali, adormecidas, só na teoria, e que, ao adentrarem no Estado, em posições públicas, fizeram grandes coisas. Posso citar uma? Margaret Thatcher. Ela fez coisas maravilhosas na Inglaterra, fez algumas coisas erradas também, certo? Tenho que levantar essa questão. Mas ela fez muitas coisas boas e que representam muito bem a figura da mulher. Por quê? Mulher também erra. Mulher acerta e mulher erra. Assim como o homem acerta e mulher erra. E agora está para entrar outro... Confundiu. O homem acerta e a mulher erra. Vocês estão criando um problema para mim. A gente está falando de feminismo aqui. Aí depois está lá os comentários lá, machista, opressor, tal, defensor de Bolsonaro. Aí vai. Pula. Quer dizer, pula não, gente. Tô brincando. Ok. Essa pergunta já foi.
Ok, ganhando tempo. Como a perspectiva da direita e da esquerda podem ser definidas? Como a perspectiva da direita e da esquerda podem ser definidas? Bem, como eu disse, não existe direita no Brasil. Existe uma esquerda, extrema esquerda, esquerda trotskista, existe deputado defendendo ditadura. É bem complexo os posicionamentos no Brasil. Como não existe, são só teorias que a gente debate em núcleos de estudo, em faculdade, quando se tem um pouco de liberdade, que é muito difícil. A gente discute as teorias e são fantásticas. A direita, com o seu pensamento de liberdades individuais, com o conservadorismo com relação à economia, e até quanto à família e tal. Temos a esquerda falando dos pensamentos de Karl Marx da maneira mais poética e linda possível, e a gente vê que nas tentativas aplicadas isso nunca deu certo. Aí alguns dizem, mas Marx foi deturpado. Bem, não aplicaram como Marx previu, né, como ele determinou que seria, mas mesmo se o próprio Karl Marx tivesse aplicado a sua teoria, não teria dado certo. E vou dizer por quê. Porque o cálculo econômico dele estava errado. Não tinha como sustentar todo um sistema, todo um Estado com um cálculo econômico errado. Ia falir. Muitos economistas de nome, de renome, que têm prêmios Nobel, que são pessoas assim fantásticas, já refutaram a teoria econômica dele há muito tempo. Então não teria dado certo. E os pensamentos da direita, como ele disse, os Estados Unidos, por exemplo, foram fundados perspectiva cristã. O bipartidarismo é uma ideia cristã para evitar certos conflitos e tal. Deu muito certo. Só que abriram-se precedentes para tudo isso que causaram muitos problemas. Então, não existe direita no Brasil. Existem alguns indivíduos que tentam militar, mas é muito difícil quando são poucos indivíduos. E existe a esquerda e aqueles que são esquerda, mas não dizem que são esquerda, que buscam o rótulo da liberdade, o rótulo da igualdade, mas que são de esquerda, têm um pensamento, que usam só a imagem para ganhar campanhas, enfim. Ok. Pedro Lucas não está aqui, mas ele mandou pelo WhatsApp uma pergunta. Como exortar um irmão que está se tornando mais militante de direita e de esquerda do que cristão? Arrependa-se. Seja perdoado. Em nome de Jesus Cristo. Bem, essa é a resposta. Porque, olha, não dá. O marxismo, ele não se junta com o cristianismo, não tem como conciliar as duas coisas. Nem o marxismo de Marx, nem o marxismo leninista, o marxismo castrista, sei lá, de Chaves, dos Castro, de Che Guevara, o Mao Tse Tung, Pol Pot, e todos os pensamentos. Não há como conciliar isso com o cristianismo, de maneira alguma. Como um certo pastor disse, nem o próprio cristianismo ele consegue se alinhar totalmente com Cristo. Esse cristianismo que a gente vê, ele não consegue se alinhar com Cristo. Ele é antagônico a Cristo, porque ele fala e pratica certas coisas que são antagônicas a Cristo. Então, meu irmão, se arrependa e volte para a palavra, porque isso aí não está dando certo. É atraente, mas a Bíblia é que tem a verdade. Jesus, e unicamente Jesus, é que deve ser o seu Senhor e Salvador. Não dá para Karl Marx ser o seu Senhor, não. E tampouco Che Guevara. Quando você entrar na faculdade, pelo amor de Deus, não faça uma tatuagem de Che Guevara, não. Procure saber quem ele é. Aí talvez você tenha uma certa noção de que a história vai nos trazer como para nos educar. Ok, já foi trabalhado de certa forma essa pergunta aqui, mas eu acredito que seja necessário fazê-la porque foi outra pessoa e é interessante. Olha só. Os teocomunistas pregam que se instituirmos o cristianismo protestante como religião oficial, aí estaríamos reconciliando a esfera política com Cristo, pois está escrito, ele conciliou consigo todas as coisas, Colossenses 1:20. Então, se estamos pregando e defendendo um Estado laico,
Como exigir moralidade na política se ela não estiver comprometida com os valores cristãos? Não é melhor lutar abertamente por um Estado cristão? Pois, entre parênteses, pois creio que se o Estado continuar laico, sempre haverá direitos para a imoralidade, como casamento gay, por exemplo. Essa não foi a pergunta dele, não? Você até perguntou se ele tinha escrito. Essa Cadê? foi a sua pergunta, Kalel? Ok, pula. Vamos para a próxima. Pensando universidade, eu acho que é isso. Os grupos de esquerda dão ênfase na ajuda aos pobres, mas tende a idolatrar o Estado. Os de direita dão ênfase em preservar valores, mas por vezes hesitam a mudanças necessárias que ajudariam os pobres. Como atuar com ideias cristãs em meio a não cristãos sem idolatrar ideologias? Compre o livro do Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Bem, estou fazendo propaganda aqui da Nova Vida, mas é um ótimo livro, para você que possa entender um pouco mais sobre tudo isso. Realmente é uma idolatria. Idolatria é uma coisa tão séria que não adianta você falar, certo? Vocês sabem do que eu estou falando. Quando a pessoa é uma idólatra, seja do que for, seja de imagens, de pessoas, é muito difícil que você fale e ela escute, que para ela aquilo ali se tornou uma redenção, uma espécie de Deus, aquilo, porque o marxismo de Marx, o marxiano, né, o socialismo marxiano, ele se tornou uma religião secular. Ele propunha o fim da religião, porque era o ópio da humanidade e tal, mas ele se tornou uma religião secular, onde as pessoas acabam tendo no Estado socialista e depois comunista um Deus. Então, é muito difícil falar contra a idolatria. Nesse meio, estando nesse meio, é muito complicado, mas a minha recomendação é, além de ter a palavra como sua base, estude muito. Leia os teóricos do assunto. Eu poderia citar alguns aqui. Leia sobre liberdade, sobre economia. Leia Milton Friedman, Prêmio Nobel da Economia, a escola de Chicago, que tem ótimos escritos. Leia sobre a escola austríaca, Ludwig von Mises, Hayek. Leia muito, estude muito. Porque para responder essas pessoas é necessário você ter um certo conhecimento. Ter só a palavra de Deus, que é muito, mas para uma pessoa que idolatra outra coisa e não reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, não significa nada. Então é necessário você ter argumentos e nunca deixar a ética cristã de lado, nunca deixar a palavra de Deus de lado. Porque essas pessoas vão estar sempre munidas, a maioria das vezes, com aquele discurso padrão de cartilha que eles recebem na faculdade, os movimentos de esquerda, dos movimentos feministas, dos coletivos, dos próprios professores que são os doutrinadores. É bem complicado. Isso eu tive que lidar com isso dentro da faculdade. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Realmente existe, é muito forte, é difícil. Mas quando você estuda, você tem como responder a isso. É preciso estar bem armado. Se você quer entrar nesse meio, esteja armado, com conhecimento. Ok, gente, chegamos ao fim. Gabriel, se você for bem rápido, e se o Sérgio for rápido também, que a gente tem ainda algumas coisinhas para poder concluir, dá certo. Caso contrário, dá errado. Lá. Dentre os cargos políticos existentes, qual seria o mais importante para o cristão estar? Obviamente, deveria estar em todos, mas existe algum que deveria se ter a preferência de exercer? Em nível municipal, o de vereador. Mas é complicado essa questão porque você tem que ter maioria para aprovar alguma coisa. Mas de vereador, sim. Até porque ele está mais próximo do povo do que um prefeito. Em nível estadual, um deputado estadual. E em nível federal, obviamente, como deputado e como senador. Vai ter aquela complicação das alianças que muitas vezes você vai ter que fazer. Tipo, para tirar a Dilma, muita gente fez gente que estava com ela até a morte. E de repente mudou para poder votar a favor. Teve muita coisa envolvida. Então, tem essas alianças das quais você pode fugir. Como cristão,
tendo a verdade como seu objetivo, você tem que trabalhar em cima disso. Mas eu diria que esses são os cargos legislativos, eles são os mais importantes, pelo menos nesse sistema político que a gente vive. E você tem o poder de influenciar outros, certo? Dá para fazer isso, meu amigo, com a ajuda do Espírito Santo, com conhecimento, com dedicação. Você pode sim influenciar outras pessoas que nem sequer são cristãs. Você pode pregar Cristo para elas, ensinar padrões. Esse candidato que eu disse lá, que me chamou para coordenar a campanha dele, bem, eu tive a oportunidade de influenciar muitas ideias dele. E hoje ele não estou lá dentro, mas a campanha dele está pautada por muitas ideias que eu dei, e com base na minha cosmovisão cristã. Então é possível, sim. Ok, gente. Obrigado. Sérgio, obrigado, meu irmão, por esse tempo, por poder compartilhar um pouco, a gente poder conversar sobre esse assunto. A gente vive uma realidade no país, é uma realidade generalizada, onde, infelizmente, a maioria da população, por assim dizer, não pensa, não está acostumada a pensar, não exercita a reflexão. Estamos acostumados, generalizando agora, a receber as informações, as propostas, tudo pronto. Graças a Deus nós temos uma realidade aqui de jovens que pensam, estão inseridos dentro dos meios onde a política precisa de uma boa argumentação, e é por isso que vocês vieram, é por isso que nós estamos aqui. Só que é interessante que a reflexão que eu queria trazer é justamente essa. Quando chegamos ao caos, o próprio caos faz com que o ser humano saia da sua zona de conforto. Ou seja, aquele que não pensa passa a refletir e a argumentar. A maior prova disso, por exemplo, são as relutâncias hoje da grande massa no país, porque nós vivemos um caos político. Essa é a realidade. E as pessoas, por pouco ou muito conhecimento quanto à política, eles estão protestando, eles não aguentam mais. Por quê? Porque um quadro corrupto vem se repetindo há gerações, há anos. E isso já tem inquietado de uma forma generalizada toda a população brasileira. É tanto que o índice de reprovação quanto a essa proposta política de entregar um santinho, ou de você ver alguém andando, em alguma avenida com bandeiras, tem sido de reprovação. E isso a grande massa, por exemplo, hoje condena. Por quê? Porque não aguentam mais. É interessante porque quando chegamos ao caos, nós passamos a refletir mais. Quando a igreja do Senhor ela é perseguida, nós olhamos na história que foram os momentos onde ela mais cresceu e onde ela mais se expandiu. A China, por exemplo, hoje é um país fechado quanto ao cristianismo, mas a população evangélica na China hoje, por exemplo, dados da Missão Portas Abertas, vai chegar a aproximadamente 200 milhões de cristãos. Talvez esse dado já esteja desatualizado e já tenha ultrapassado. E em meio à perseguição e em meio à dor. Então, que nós possamos refletir em meio ao caos, olhando para as Escrituras e nos posicionando. Que nós possamos olhar em meio ao caos, entendendo que nós vivemos em dias difíceis, mas nós buscamos pela paz, nós lutamos pela paz. E como nós encontramos a paz e lutamos pela paz? Quando olhamos para o Evangelho, aquele que é o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Evangelho, ele traz luz acerca de todos os conflitos e questionamentos ao qual nós estamos inseridos na sociedade. Então, que a gente possa refletir sobre isso sempre olhando para as Escrituras, que a gente possa pensar, votar, decidir em A, B ou C, olhando para as Escrituras e tentando entender como ela se posiciona e se posicionou durante toda a história, quanto a tantos questionamentos, porque se a gente for olhar, a política ela sempre existiu desde o Velho, entre o Velho e o Novo Testamento, e iniquidade, por exemplo, homossexual, desde aquela época já existia, e como a Bíblia respondia e se posicionava. Esse é só um exemplo.
Tá? Gente, Deus abençoe. Eu quero agradecer demais por todos que vieram. Sérgio, obrigado também. A gente já está encerrando, como eu falei, mas eu quero chamar algumas pessoas para vir aqui à frente.